Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com o profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmãs, esta é a nossa aula 3.2, que trata dos aspectos práticos do Islã. E hoje nós falaremos sobre a menstruação e o pós-parto. Desde a primeira aula prática, nós aprendemos a importância da purificação. E para concluir esse assunto, é de suma importância que nós, mulheres, venhamos conhecer também as regras islâmicas para o nosso período menstrual e o período do pós-parto. Alá disse no Alcorão: consultar-te-ão acerca da menstruação. Diz-lhes, é uma impureza. Abstende-vos das mulheres durante a menstruação e não vos acerquei delas até que se purifiquem. Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Alá vos tem disposto, porque Ele estima os que se arrependem e cuidam da purificação. E isso está narrado no Alcorão, no capítulo 2, versículo 222. O haid, que é a menstruação, em sua definição linguística, significa escorrer. Já religiosamente, significa o sangue que sai da mulher naturalmente, em determinada época do mês. Istihada é um fluxo de sangue que não tem relação com a menstruação. Pode ser um corrimento, pode ser uma hemorragia e tem regras diferentes da menstruação de acordo com a jurisprudência islâmica. Então, quando chega a menstruação para a mulher, o que significa? Significa que ela se tornou adulta. Assim, se ela for órfã, o guardião pode dar o dinheiro da herança para ela. Ela também vai ter permissão para se casar. Significa também que o ghusl se torna obrigatório para ela, que é o banho completo, após o término do período, assim como a oração e todos os demais atos de adoração que são obrigatórios, inclusive, neste caso, o uso do hijab, que é a vestimenta islâmica. Significa também que a mulher não está grávida, dentre outras coisas. A característica do sangue menstrual é que ele pode ter várias colorações, como vermelho claro, escuro, marrom, preto e amarelo, e que ele tem cheiro forte. A mulher deve saber identificar o que é menstruação e o que é estihada. Alguns sábios são da seguinte opinião: caso a mulher menstrue antes dos 9 e depois dos 50, não vai ser considerado menstruação. Já outros sábios dizem que não há limite de idade, desde que o sangue tenha característica de menstruação, porque não há evidência no Corão e na Suna que faça essa diferenciação. Sobre o período menstrual, geralmente ele dura em torno de 6 a 7 dias. A opinião majoritária dos sábios é que a menstruação deve durar no mínimo um dia e uma noite, e no máximo 15 dias. Se passar disso, então a mulher deve fazer ghusl e voltar a rezar, pois o sangramento já seria considerado doença, que tem outro tratamento na religião. Há 2 sinais que podem identificar o fim do período menstrual. O primeiro é conhecido como al-kasaltul beida, que é uma secreção branca que vem após a menstruação, quando estamos totalmente purificadas. Se houver sangramento após a identificação dessa secreção, então será considerado istihada. Foi narrado em um hadith em Malik que as mulheres enviaram para Aisha, radhiyallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, pedaços de algodão com a secreção final do período para perguntar se já poderiam voltar a rezar. E ela dizia a elas: não se apressem até verem o kasatul beida, que é essa secreção branca que vem após a menstruação. Algumas mulheres não conseguem identificar esse tipo de secreção, ou às vezes elas podem não ocorrer para algumas pessoas mesmo. Neste caso, o sinal do fim da menstruação será a secagem do fluxo, que é chamada de al-jufuf. Nesse caso, é mais difícil de identificar, pois pode ser que a mulher fique seca do fluxo na parte da manhã e volte a sangrar um pouco pela tarde. Para as mulheres que usam o al-jufuf para definir o fim do período, há 2 regras. Se a pausa for de mais de 3 dias, então poderá considerar-se livre da menstruação. Se o fluxo voltar antes de 3 dias, então o sangue será considerado como menstrual. Então ainda não poderá voltar às atividades normais, exceto se o período dos dias de menstruação, mais pausa, mais novo fluxo, não ultrapasse o máximo de 15 dias, tá? Bom, a istihada, como vimos, é um fluxo de sangue que não tem relação com a menstruação ou com o pós-parto.
ela pode ter a mesma coloração do ciclo menstrual e por isso podemos identificá-la se o ciclo se prolonga por mais de 15 dias. Se há secreções após o terceiro dia de pausa da menstruação, se acontece o corrimento na cor amarela ou branca, na época que a mulher não está menstruada, e também há os casos que são considerados pelo médico, né? Comprovadamente existe ali uma opinião médica de que a mulher tem hemorragia. Em todas essas ocasiões, a estirrada tem um tratamento diferenciado que não nos impede de rezar e também não nos impede de praticar as demais atividades. Uma companheira do profeta perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu tenho um sangramento constante e não fico limpa. Eu devo deixar as orações? E ele respondeu: não. Isso é sangue de um vaso sanguíneo. Abstenha-se da oração apenas nos dias que você geralmente tem o seu ciclo, depois tome um banho e faça suas orações. Isso foi narrado no Bukhari. As regras para as mulheres no período da estirrada é que elas podem realizar todos os atos de adoração como qualquer outra mulher em estado de pureza. Entretanto, antes de cada ato, ela deve fazer o wudu. Na verdade, ela deve fazer o wudu antes de cada oração. Foi narrado que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para essa sahabiat, né, para essa companheira: abstenha-se da oração durante os dias de sua menstruação normal. Depois se lave, faça o wudu para cada oração e reze, ainda que o sangue pingue no tapete. Isso foi narrado no Ahmed e Ibn Majah. O nifas é o sangramento do pós-parto, que pode ocorrer também na hora do parto e no caso do aborto. A opinião majoritária é de que ele dura no máximo 40 dias. Será considerado o término do nifas se vier a secreção branca, que é o kalsatu beida, ou se houver secamento do fluxo, o al-jufuf, ou se ultrapassar os 40 dias. É aplicado a mesma regra da menstruação. Quando termina o período do pós-parto, do fluxo pós-parto, a mulher faz o ghusl e volta às atividades normais. Cabe ressaltar que o sangramento durante a gravidez é considerado estirrada, exceto se ocorrer antes do parto e se tiver relação com o nifas. Então, a pessoa está grávida, de repente lá no 5º mês ela tem um pequeno sangramento, mas tá tudo normal, a gravidez continua seguindo, então aquele sangue não impede ela de realizar os atos de adoração. Algumas regras sobre o período menstrual: não pode ter relação sexual, não pode se divorciar, não pode jejuar. Se estiver no período do Ramadã, temos que anotar quantos dias perdemos do jejum para depois repormos. Não podemos praticar qualquer adoração que exija purificação. Isso nós aprendemos nas aulas anteriores, né? Quais são as adorações que precisam de purificação. Não pode circundar a Kaaba, não pode tocar o Alcorão, aquele Alcorão em árabe. Não pode entrar no local de oração, na mesquita. Não pode recitar o Alcorão. Mas quanto a isso, irmãs, há divergência entre os sábios. Tem sábios que dizem que pode e tem sábios que dizem que não pode. Allah sabe mais. E no Islã não há uma concepção, isso eu queria deixar bem claro. No Islã não existe uma concepção de que a mulher deve ser marginalizada durante o período menstrual, como ocorre em algumas culturas, onde a mulher é afastada da vida social como se ela sofresse de uma doença contagiosa. Tá? Na verdade, nós continuamos com a nossa vida normalmente, irmãs. A gente só se abstém de alguns atos de adoração e também da relação sexual com o nosso cônjuge. Não podemos usar a menstruação como uma desculpa para negligenciarmos a nossa fé, pois há muitos atos de adoração que nós podemos fazer, como o zikr, que é a recordação, recordar Allah, glorificar Allah com as nossas palavras, fazer súplicas, ouvir o Alcorão. De acordo com alguns sábios, devemos evitar a recitação se for necessário, mas nós podemos ouvir o Alcorão. Podemos buscar o conhecimento islâmico, ouvir nossas aulinhas no YouTube. Podemos também realizar o Hajj e a Umra, mas sem fazer o Tawaf ao redor da Kaaba. Podemos namorar sim com o marido, né? Está narrado no Abu Daud que quem relatou foi Anas ibn Malik. Ele disse: entre os judeus, quando duas mulheres estavam em período menstrual,
expulsaram-nas de casa. Não comiam e nem dormiam com elas. Ao perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esse costume, ele disse: conviva com elas, com suas esposas, e desfrute de tudo, exceto da penetração. Então eu queria destacar também que caso o seu período menstrual termine, antes de ter relação com o seu marido, você deve fazer o ghusl, ok, irmãs? E Allah sabe mais. Bom, por hoje é só. Essa foi a nossa aulinha 3.2, a aulinha prática da semana. Semana que vem postaremos as aulas teórica e prática número 4, inshallah, tá bom? Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad e seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final.